Vamos ler um texto da palavra de Deus. Está escrito em 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 5, que diz assim: E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando a ira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Queremos, irmãos e amados, meditar um pouco nesse texto da palavra de Deus, a qual nós lemos. Texto esse onde iremos aprender lições importantes sobre reverenciar. Quero trazer aqui um tema para esse texto, a qual nós vamos meditar. Tema esse: valorizar a presença de Deus. Porque onde nós aprendemos a valorizar a presença de Deus, nós somos abençoados. Porque sabemos, irmãos, que esse texto nos ensina a dar valor, a colocar Deus em primeiro lugar, a sempre confiar no Senhor e saber que devemos ter prudência para fazer a obra de Deus. Esse texto vai nos dizer que Davi junta ali todo o povo de Israel e vai levar a arca à cidade de Davi. Mas quando observamos o texto, irmãos, vemos que Davi está cometendo imprudência, porque Davi, ele vai levar a arca de Deus em uma carroça ou um carro novo, onde sabemos que a Bíblia nos ensina que a arca só poderia ser carregada nos ombros dos levitas e sacerdotes. Então Davi, ele está sendo imprudente neste momento, onde ele faz ali um carro novo, pega ali os bois, coloca a arca de Deus nesse carro novo, e ali ele começa a se alegrar. E aqui é onde nós entramos na mensagem dizendo que jamais podemos fazer a obra de Deus com imprudência ou de qualquer maneira. Jeremias, capítulo 48, versículo de número 10, a Bíblia diz que é maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então sabemos que Davi, aqui como nós lemos no versículo 5 do capítulo 6, Davi ele se alegra, mas Davi esquece que para levar a arca do Senhor tinha que ser carregada pelos ombros dos levitas, sacerdotes, e também deveria ter a reverência sobre o levar a arca. Sabemos que a palavra de Deus nos ensina que quando levava a arca nos ombros dos levitas e sacerdotes, a palavra de Deus nos ensina que eles davam 6 passos, oferecia sacrifício ao Senhor, depois caminhava novamente, depois oferecia sacrifício ao Senhor novamente, com bezerros, cevados, carneiros. Então nós temos, irmãos, que aprender a valorizar a presença de Deus em nossas vidas.
Davi, nós vemos que Davi, aqui, ele está se alegrando, mas fazendo de modo errado. A Bíblia vai dizer que Davi, ele se entristeceu, porque Davi, ele viu quando o acontecido a qual aconteceu com Uzá. Uzá, ele sem a reverência, porque ele não poderia tocar na arca de Deus. Os bois, os bois vão tropeçar quando chega na eira de Nacon. Eira de Nacon significa lugar de tropeço, irmãos. Então, há momentos que alguém tropeça e não observa porque tropeçou. Os bois tropeçaram. Ali esteve Uzá sendo morto porque ele colocou a mão para segurar a arca do Senhor. Nem todo mundo tem a presença de Deus. Nem todos que se dizem servir a Deus servem verdadeiramente. Não estamos aqui criticando, né, ou julgando alguém, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não seja julgado, porque quando nós julgamos alguém, nós também seremos julgados. Quando nós medimos alguém com a mesma medida, seremos medidos. Então, estamos falando aqui de reverência, estamos falando aqui de prudência. E sabemos que quando Uzá vai tentar segurar a arca, Uzá, ele é fulminado, Uzá, ele morre. Por quê? Porque a arca do Senhor tinha que ser levada com prudência. Quando a arca do Senhor, aleluia, chega na casa de um homem chamado Obed-edom, a Bíblia diz que aquele homem é abençoado. Abençoado, irmãos, em um tempo curto de 3 meses. A Bíblia diz que a arca do Senhor passa cerca de 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. A Bíblia diz, irmãos, que por esse período de tempo, ali havia um de seus filhos que tinha sido consagrado para guardar a arca. Mas quando não se tem a reverência sobre a presença de Deus, vem as consequências, porque muitas pessoas, irmão, estão acostumados a só pedir, mas não sabem agradecer a Deus. Então, quando nós vamos para o culto, nós vamos para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já tem feito em nossas vidas. Entendemos aqui algo tão importante para nós, que nós vamos ver que o estudo da palavra vai dizer que Obed-edom era somente um porteiro no templo, um porteiro no tabernáculo, mas ele era dedicado à obra do Senhor. Aí, irmãos, há uma grande diferença. Aqui nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas está carregando a arca de Deus sem reverência e sem prudência. Aí, então, aconteceu isso com esse homem chamado Uzá. Uzá morre. Davi se entristece, porque a ira de Deus se acendeu contra Uzá. Então, sabemos, irmãos, que jamais podemos desvalorizar as coisas sagradas. Nós temos que valorizar a presença de Deus em nossas vidas, porque sem a presença de Deus, meus amados, nós estamos mortos. Sem a presença de Deus, somos como folha seca jogada ao vento. Mas com a presença de Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados, quando a arca chega na casa desse homem chamado Obed-edom, porque Davi viu aquela situação que aconteceu com Uzá, e ele disse, e agora como eu vou trazer a arca à cidade de Davi? Então, colocaram ali na casa de Obed-edom. Quando colocaram na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. A Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado, ele, sua família e tudo o que ele tinha. Por quê? Porque Obed-edom, ele valorizou a arca. A arca representa a presença de Deus, irmão.
Então, Obed-edom era homem dedicado ao Senhor. Obed-edom, irmãos, ele fez reverência quando a arca de Deus chegou. Porque a arca de Deus, representando a presença do Senhor, chegou na casa dele e ele fez reverência. É como se ele tivesse falado. Aqui podemos conjecturar de uma forma, aleluia, a qual ele deveria ou deve ter falado. Chegou a arca do Senhor dos Exércitos. Então vamos fazer reverência, aleluia, vamos aqui entronizar, vamos aqui, aleluia, guardar, vamos aqui colocar em primeiro lugar, porque é o Senhor, é a presença de Deus em nossas vidas. Então Obed-edom foi abençoado. A sua vida também será abençoada se você temer o Senhor. Provérbio capítulo 9, versículo 10, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Aleluia! Então, meus amados irmãos, vamos valorizar a presença. Vamos a cada dia buscar mais a presença do Senhor. Vamos a cada dia fazer o que agrada ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Sabemos, irmãos, que quando alguém anda na direção do Espírito Santo, ele é diferente, ela é diferente. Quando alguém valoriza a presença de Deus, ele é diferente, ela é diferente. Porque sabemos que, meus amados irmãos, quando meditamos na palavra, quando lemos a Bíblia, quando praticamos a palavra, ela vai nos ensinar a dar valor às coisas sagradas. Ela vai nos ensinar a valorizar a presença de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer, Romanos capítulo 8, versículo de número 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, versículo 13, que não há criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós vamos prestar conta. Então devemos, meus amados irmãos, a cada dia valorizar mais a presença do Senhor. Então Davi aqui, ele faz, irmão, algo que entristece a Deus, porque ele faz um carro novo para levar a arca. Então aqui ele se alegra, em um certo momento ele se alegra, mas ele viu o acontecimento com Uzá por causa da irreverência. E a Bíblia nos ensina aqui a ser, aleluia, a ser reverente. Onde? Nos cultos, a ter reverência nos cultos. Sempre ter reverência pela presença de Deus, pela palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, pela irreverência de Uzá, ele morreu. Os bois tropeçaram na eira de Nacon. Ali aconteceu para que Davi observasse que ele precisava fazer as coisas de Deus correta, de acordo com a vontade do Senhor. Então, dali, a Bíblia vai dizer que Davi temeu a Deus. Davi, ele temeu ao Senhor. Então, a Bíblia a arca é levada para a casa de Obed-edom. Davi agora vai ficar sabendo. Oh, glória! Davi agora vai ficar sabendo, porque ele recebe notícia dizendo, olha, a casa de Obed-edom foi abençoada. A família de Obed-edom foi abençoada. Tudo que Obed-edom tem foi abençoado por causa da arca. Mas, quando Davi fica sabendo, a Bíblia diz que agora Davi vai festejar. A Bíblia diz que Davi agora vai comemorar. A Bíblia diz que agora Davi toma a atitude de fazer o que é correto e levar a arca do Senhor da maneira certa. Então Davi agora, ele chega à casa de Obed-edom, ele se alegra junto com eles, ele festeja. E a Bíblia vai nos dizer que Davi agora oferece sacrifício ao Senhor, leva a arca nos ombros dos levitas, dão 6 passos,
oferece holocausto ao Senhor e depois continua fazendo da mesma forma. A Bíblia diz que agora ele vai chegando, aleluia, com a arca, e Mical vai da janela, vai observar Davi, mas ela, observe, irmãos, que a Bíblia vai falar que Mical vai falar algo com Davi sobre a questão da irreverência, sobre a questão daquilo que ele tinha feito. Então Davi, irmãos, e segundo Samuel, a Bíblia vai dizer, capítulo 11, que Davi, ele peca. Mas no Salmo 51, Davi se arrepende. Davi, irmãos, ele pede ao Senhor, Senhor, lembra de mim. Tenha misericórdia de mim segundo a tua benignidade. Ele vai dizer, Senhor, me lava por completo, me lava como isopo. Ele disse e clamou ao Senhor, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, meus amados irmãos, aqui Davi se arrependeu e fez o que era correto aos olhos do Senhor. E é o que todos nós temos que fazer todos os dias, é pedir perdão ao Senhor pelas nossas fraquezas, porque nós somos fracos, nós somos imperfeitos, nós somos irmãos cheios de defeito, mas o Senhor me ama e te ama também. O Senhor, ele está segurando em nossas mãos, a cada dia ele está nos sustentando de pé. Assim como Obed-Edom teve reverência com a presença de Deus, valorize a cada dia na sua vida também, aleluia, aquilo que Deus lhe deu. Valorize a presença de Deus na sua vida, louve a Ele com alegria, pregue a palavra de Deus com amor, pregue a palavra de Deus com autoridade. Saiba de uma coisa, enquanto você reverenciar a Deus, você terá as mãos do Senhor sobre sua vida. Enquanto você valorizar a presença de Deus, o inimigo não toca na sua vida. Enquanto você valorizar a presença de Deus, você terá o brilho do Espírito Santo. Enquanto você valorizar a presença de Deus, aleluia, você vai ser abençoado onde Deus te levar. Enquanto você valorizar a presença de Deus, será bem-sucedido o teu caminho onde quer que você for. Porque saiba de uma coisa, quando você valoriza a presença de Deus, aleluia, você está valorizando a presença daquele que é todo-poderoso, que é o Senhor dos Exércitos, aquele que vela para cumprir com a sua palavra, assim como ele disse para Jeremias no capítulo 1, versículo 11. Ele disse, Jeremias, o que é que tu vês? E Jeremias disse assim, eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse, tu viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Então, meus amados irmãos, Deus, ele vela para que a palavra dele se cumpra. E o que ele fala, o que ele promete, ele cumpre. O que ele fala, ele faz. Então, venhamos a cada dia buscar mais a presença do Eterno. Aleluia. Vamos a cada dia, meus amados irmãos, valorizar mais a presença de Deus. Vamos a cada dia, aleluia, procurar andar como ele andou. Aleluia. Vamos procurar a cada dia ser diferente. Aleluia. Vamos procurar a cada dia, meus amados irmãos, fazer o que agrada a Deus. Então, quando, aleluia, a arca de Deus chega na casa de Obed-Edom, Obed-Edom é abençoado, porque ele reverenciou a presença de Deus. Aleluia, ele era homem dedicado, e ele era somente um porteiro, e eu quero aqui abrir um parênteses nesse, aleluia, sobre essa questão do que eu falei, sobre ele ser um porteiro. Porque muitas das vezes alguém não valoriza o porteiro da igreja. Mas o porteiro, irmão, ele cumprimenta todos os irmãos que chegam. O porteiro, irmãos, ele é o primeiro que chega, ele abre a igreja. Aleluia, o porteiro, ele é o último que sai, ele cumprimenta todos quando termina o culto. O porteiro, irmãos, ele é colaborador da obra, assim como eu e você. E muitas das vezes, meus amados irmãos, alguém desvaloriza pelo irmão ser um porteiro, mas não sabe o valor e a intimidade que ele tem com Deus. Então, que nós venhamos meditar, e nós temos visto nos últimos dias
muitos pastores debatendo a palavra de Deus nas redes sociais. Isso nos entristece, meus amados irmãos, porque a Bíblia diz que não venha ter contenda de palavra entre vós, para que não venha perverter a fé dos que estão nos ouvindo. Então, meus amados irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, não é para ser debatida, não é para os irmãos estar se degladiando. A palavra de Deus é para nós lermos. E assim como está escrito em Provérbios 2, e o versículo 6 e 7 em diante, a Bíblia diz que o Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então nós temos que andar em retidão, assim como Jó andou. Nós temos que reverenciar a presença de Deus, como Obed-edom reverenciou. Nós temos que buscar a santidade do Senhor, como a palavra de Deus nos ensina. Hebreus 12, 14, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos como igreja, nós, igreja do Senhor Jesus, que nós venhamos ser mais unidos, que nós venhamos dar as mãos, que nós venhamos a cada dia pregar o evangelho puro, o evangelho genuíno, que nós venhamos a cada dia fazer a vontade do Senhor, para que Ele possa, aleluia, se fazer presente no nosso meio, para que Ele possa se fazer presente em nossas vidas, que nós venhamos ser verdadeiramente discípulos do Senhor, que nós venhamos a cada dia, aleluia, ser verdadeiro soldado de Cristo, porque nós conhecemos um soldado, aleluia, quando nós andamos em um quartel, em um batalhão, aleluia, nós conhecemos um soldado pela farda que ele veste, mas muitas das vezes, irmão, e aqui eu não quero jamais criticar alguém, mas nós temos que se vestir de maneira digna como verdadeiro servo do Senhor. Porque alguém pode até dizer, não, a vestimenta não salva, mas quem serve a Deus sabe se vestir como verdadeiro soldado de Cristo. Meus amados irmãos, saiba de uma coisa, que enquanto você valorizar a presença do Senhor, a Bíblia garante que tem anjos acampados ao seu redor. Aleluia, você é projeto de Deus, você, aleluia, foi comprado por alto preço. Faça a diferença a cada dia, busque a presença do amado, busque a presença do Senhor, faça a vontade de Deus com alegria, com sinceridade. Aleluia, teve momento que o Jonas recebeu a ordenança de Deus. A Bíblia diz que ele desceu a Jope, comprou uma passagem, entrou no navio e foi para Tarsis. Ele desobedecendo a ordenança de Deus, porque ele tinha recebido a ordenança de Deus que ele tinha que ir à grande cidade de Nínive ministrar a palavra. Aleluia. Então ali a Bíblia diz que a grande cidade de Nínive tinha mais de 120 mil homens. Então Jonas, recebendo a ordenança de Deus, ele vai tentar fugir, mas ele vai questionar, Senhor, mas o povo lá é desobediente. Mas Deus deu uma ordenança. Quando Deus nos ordena, nós temos que obedecer, não temos que questionar. Quando Deus ordena a Jonas, Jonas ele desobedece. Então a Bíblia diz que o próprio Deus permite que aconteça ali uma tempestade. Então os marinheiros, meus amados, os marinheiros pegam e começam a jogar ali os seus pertences no mar, achando que por causa do peso eles iriam afundar. Mas a Bíblia diz que Jonas estava lá no porão do navio, dormindo. E a Bíblia diz que lá chega um dos marinheiros e diz, porque tu estás dormindo ou adormecido, te acorda e começa a clamar ao teu Deus. Quem sabe ele não cesse essa tempestade. Então, Deus ordena alguém a fazer algo hoje. E as pessoas ficam questionando, será que é de Deus? Será que é algo da minha cabeça? A Bíblia nos ensina a fazer prova do Espírito para saber se é de Deus. Então, quem serve a Deus verdadeiramente sente a presença de Deus na vida. Quem serve a Deus verdadeiramente ouve a voz de Deus. Aleluia! E quando Jonas acorda, ele vai confessar que tudo que está acontecendo é por causa dele, por causa de sua desobediência. E observe que Jonas desobedece, mas todos os tripulantes ali no navio
começam a padecer. Muitas das famílias, muitas das vezes, alguém na família está desobedecendo. E muita gente no meio da família, muitas das vezes, sofre, padece por causa da desobediência de um. Mas observe que a Bíblia diz que a salvação é individual. Enquanto você, muitas das vezes, está aí em uma situação caótica, tem alguém orando pela sua vida. Enquanto muitas das vezes você está aí sem querer saber das coisas de Deus, tem uma igreja orando pela sua vida. Porque a sua vida é preciosa. Você tem valor para Deus. Então ali havia mais de 120 mil pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Jonas confessa. A Bíblia vai dizer que Jonas agora é lançado no mar. A Bíblia vai dizer que ele é engolido por um grande peixe. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele diz, do inferno eu clamei e o Senhor ouviu a minha voz. Então, meus amados, quando ele começa a clamar ao Senhor e ele se arrepende da desobediência dele, a Bíblia vai dizer que o grande peixe vomita Jonas. Então ele vai agora obedecer à voz de Deus. Ele vai pregar, ele vai anunciar para que ali vidas venham se converter ao Senhor, porque a Bíblia diz que na grande cidade de Nínive havia muitas pessoas precisando se converter de seus maus caminhos. Então, meus amados, quando Jonas anuncia, a Bíblia vai dizer que ele vai a um certo lugar e fica observando o que vai acontecer. Então, ele prega, ele obedece a Deus. E o Senhor, irmãos, ele se alegra quando nós obedecemos. O Senhor, ele se entristece quando nós desobedecemos. A Bíblia vai dizer, 1 Samuel capítulo 16, que nós sabemos da história do que aconteceu com Saul. Nós sabemos da história que aconteceu com Davi. Então, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Mas por quê? O Espírito de Deus se retirou de Saul por causa da desobediência. Então, procure obedecer a Deus a cada dia. Procure valorizar a presença do Senhor. Saul, ele foi ungido rei a pedido do povo. Saul desobedece a Deus. O Espírito Santo se entristece e é retirado de Saul. Davi obedece a Deus. O Espírito do Senhor se aposta de Davi, se apodera de Davi. Porque quando nós obedecemos, nós sabemos que o Espírito do Senhor, ele repousa sobre nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 33. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Más conversações é essa, a qual nós temos que vigiar. Nem todo mundo que diz que é crente serve a Deus verdadeiramente. Então, muito cuidado, meus amados. Muito cuidado para você não se entristecer por dar ouvido a muitas das vezes coisas que não te edificam. Então, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele recebendo o espinho na carne, Paulo, ele vai dizer, eu pedi ao Senhor por 3 vezes que retirasse de mim o espinho. Mas o Senhor disse para ele, eu não vou retirar o espinho, porque a minha graça te basta. Então Paulo, meus amados, Paulo ali, ele disse assim, então agora eu vou me alegrar, porque tem muita gente, muitas das vezes se entristecendo e saindo da igreja, porque viu defeito em alguém, porque olhou para alguém, porque não se agradou com a palavra. Deixa eu dizer algo aqui, a palavra não é do pastor, a palavra não é do obreiro, a palavra não é do diácono, não é do presbítero, não é do evangelista, a palavra é de Deus. E quem sai da igreja por causa da palavra é porque não valoriza a presença de Deus na sua vida. Quem sai da igreja por causa da palavra é porque não aceitou Jesus para morar no céu. Saiba de uma coisa, meus amados, a palavra de Deus, ela não mata, ela dá vida. A palavra de Deus, ela corrige.
A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos dá vida, a palavra de Deus é ela que vai nos julgar, é ela que vai nos salvar. Então, se nós não valorizar a palavra de Deus é a boca de Deus falando para nós. Então, não saia do lugar onde Deus lhe colocou. Não saia da posição, seja vaso. Aleluia. Medite no texto do capítulo 2 de Ezequiel, quando o Senhor disse, filho do homem, põe-te em pé e eu vou falar contigo. Então Deus disse assim, eu vou te enviar um povo, tu vai falar o que eu te mandar. Queira eles ouvir ou não, eles vão saber que no meio deles passou um profeta. Oh, glória, porque quando o profeta verdadeiro chega, irmão, alguém tem ele por besta, por santarrão, ou querer ser melhor do que os outros, mas não é. É porque quem é santo é separado. Aleluia, quem é profeta de verdade fala o que Deus ordena. Lembra de 1 Reis 22, quando Micaías foi preso porque ele falou a verdade. José, aleluia, ele foi preso porque fugiu do pecado e falou a verdade. Então, meus amados irmãos, sofra pela verdade. Meus amados irmãos, padeça por amor a Cristo, mas saiba de uma coisa. Se você suportar tudo isso, é como Paulo disse, eu sei que se eu suportar tudo isso, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Então, meus amados, valorize mais a presença. Busque mais a cada dia a ter reverência. Busque mais a cada dia fazer o que é agradável aos olhos daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Saiba de uma coisa, o Senhor ele tem propósito na sua vida. Aleluia, talvez tenha alguém aí ouvindo essa palavra. Aleluia, tem alguém no meio da família que está longe da presença de Deus, mas eu quero te dizer, continua orando, não desista. Eu quero te dizer, continua obedecendo a Deus, porque não é no meu tempo, não é no teu tempo. Quem somos nós para questionar o tempo de Deus? Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Então, se você chora hoje, saiba de uma coisa, continue servindo a Deus de verdade, que daqui a pouco, aleluia, esse pranto vai se transformar em riso. Aleluia, a Bíblia vai dizer, no Salmo de número 126, que os que semeiam com lágrima, com alegria colherão. Então, meus queridos, nós semeamos, nós pregamos essa palavra, muitas das vezes chorando e gemendo, mas sabemos que é prazeroso fazer a obra de Deus. Nós sabemos e temos a certeza que se nós continuarmos obedecendo a Deus, nós herdaremos a vida eterna. Então nós sabemos que a Bíblia, ela diz, aleluia, Apocalipse capítulo 21, a Bíblia fala lá de um novo céu e uma nova terra. A Bíblia vai dizer que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. A Bíblia vai dizer, meus amados, que lá não entra nenhuma coisa impura. A Bíblia vai dizer que a parte que cabe aos idólatras, aos mentirosos, aos feiticeiros e por aí vai, a parte que lhes cabe é no lago de fogo. Mas os que temem a Deus verdadeiramente e obedecem à voz do Senhor vão ouvir do próprio Senhor Jesus: vinde, seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Que promessa maravilhosa. Saiba de uma coisa, Jesus morreu por mim e por você. Jesus, ele entregou a sua vida, aleluia, para nos dar vida. A Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. A Bíblia vai dizer que como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele se entregou por amor a mim e a você. Ele se plantou como semente. Olha o amor de Jesus por mim e por você.
porque pela vontade do inimigo não era para nós estar vivos, mas maior é a vontade de Deus em nos manter de pé para pregarmos o evangelho e vida se converter ao Senhor. Maior é a vontade de Deus, aleluia, em nos manter de pé, como tochas, como, aleluia, labaredas, como profetas, como discípulos, seguidor de Cristo, aleluia, atalaias do Senhor para anunciar as boas novas de salvação. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que a fé vem pelo ouvir. Então, alguém precisa ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a Bíblia vai dizer como pregarão se não forem enviados. Precisamos, irmãos, a cada dia usar os nossos pés como veículo